Vou te contar a história de uma pessoa que viajou no tempo. Foi acidentada em outra época e morreu. O caso é muito interessante. Vamos ver de perto essa história? Então, vamos ao vídeo. Um homem com roupas estranhas para a época teria aparecido do nada no meio do cruzamento da Times Square, em Nova York, Estados Unidos. Era junho de 1950, por volta das 23h30 horas, em um dos locais mais movimentados do mundo naquela época, e talvez até nos dias de hoje. As roupas dele eram elegantes, porém extremamente antiquadas para a época, como as que eram vistas nos manequins de museus ou em fotografias históricas datadas do século passado. O homem aparentava medo, mas continuou vagando em meio ao trânsito, desorientado e aparentemente sem noção do perigo de andar em meio a um cruzamento de uma avenida, ocasionando uma grande confusão no tráfego. Então, o capitão do departamento de polícia da cidade de Nova York, Hubert Humm, chegou ao local para dar um jeito na situação. O rapaz aparentava ter 30 anos. Começou a recuar e disparar palavras para Hubert, que não conseguia entender nada. O policial tentou acalmar o homem, mas este estava assustado demais e acabou correndo às cegas no meio do cruzamento. E o que já se temia aconteceu. Ele foi atropelado por um táxi mais apressadinho no cruzamento e morreu na hora. O capitão de polícia ficou de montar todo o cerco policial para a inspeção do acidente e acionar os médicos especializados para examinarem o cadáver antes de transferi-lo para o necrotério e para maior investigações. O policial Hubert pensava que se tratava de um bêbado ou drogado que teria perdido o controle e se colocou naquela situação inusitada. À medida que o cadáver do homem foi sendo investigado, circunstâncias peculiares foram colocando pontos de interrogação na cabeça do capitão e de toda a equipe do necrotério. O homem morto, até então anônimo, vestia uma calça xadrez com um casaco de tecido grosso demais e um colete bem branquinho por cima. Seus sapatos tinham fivelas de metal e estavam abotoados, e ele usava um chapéu de modelo usado há quase 100 anos atrás. A aparência do homem morto no acidente não era da época de 1950, era de mais ou menos 1860 a 1890, com costeletas longas, bigode e uma pele muito branca. O que podia se imaginar é que ele tivesse saído diretamente de uma festa de fantasia em direção ao seu fim trágico ocorrido. E se esse homem realmente foi um viajante do tempo? As investigações comprovaram isso. Então ele morreu em uma época que não existia automóvel e foi morto por um. Muito esquisito. A cidade era repleta de loucos e bêbados, mas as evidências que descobriram apontavam para um motivo inacreditável até para os dias de hoje. Esse homem carregava em seus bolsos da calça uma quantia de $80 aproximadamente. Só que o dinheiro estava em moedas, e todas as moedas encontradas em seus bolsos eram datadas de 1865 a 1876 e estavam de aparências novas. Se você gosta de histórias verídicas das maiores personalidades da música, do esporte, da religião, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos interessantes como esse. Também foi encontrado uma espécie de contrato de um estábulo
para se guardar e cuidar de um cavalo e uma carruagem que pertenciam a esse homem morto, segundo constava. E o seu nome no contrato era Rudolf Fentz. Então, agora a polícia já tem o nome do acidentado, porque também foi encontrado cartões de visita com o mesmo nome, Rudolf Fentz. Junto a tudo isso, tinha um endereço, Quinta Avenida, referente a uma empresa. Havia também uma carta da Filadélfia com o endereço para esse mesmo local. O capitão de polícia, Rim, não encontrou vestígios de nenhum Rudolf Fentz e nem impressões digitais, registro de nascimento, casamento, falecimento, nada de Rudolf Fentz ou qualquer outro relatório de pessoa desaparecida que se remetesse às descrições. Rudolf Fentz aparentemente não existia. Contudo, gastando horas em ligações para consulados e revirando as listas telefônicas da época, o capitão acabou encontrando um Rudolf Fentz Jr., que havia morrido 5 anos antes. O policial então entrou em contato com a viúva desse falecido e então ficou sabendo por correspondência que Rudolf Fentz, o sogro dessa mulher, desapareceu misteriosamente sem deixar nenhuma pista aos 29 anos e há cerca de 74 anos atrás. O novo capitão de polícia pesquisou dados em registros desatualizados de pessoas desaparecidas e encontrou um homem com o mesmo nome e que tinha desaparecido em 1876, tal como a viúva tinha dito. Ainda por cima, na descrição desse relatório de pessoas desaparecidas, tinha uma fotografia que era a cara do nosso misterioso homem que foi morto por um táxi em um cruzamento na Times Square, em Nova York. E agora, com essas provas cabais, o que o policial de polícia fez? Diga para nós nos comentários abaixo, ok? Então vamos terminar essa história. Em vez de levar o problema para os seus superiores, vender o peixe pelo mesmo preço que comprou, ele, de certo modo, abafou o caso, pois ficou com medo de que fosse considerado insano e destituído do seu cargo. O capitão Hubert evitou falar sobre as descobertas e, por isso, não documentou nenhuma delas de modo oficial. Anos depois, o capitão resolveu abrir o bico e, em entrevistas, o capitão, agora aposentado, falou abertamente sobre o caso e agora lançando pelos 4 cantos do mundo a história verídica. Contou tudo aquilo que presenciou na época desse acidente e todas as informações e provas que tinha. Vamos analisar esse caso com calma. Por quê e para que, depois de muitos anos e já aposentado, o capitão inventaria uma história dessas? O que ele ganharia em mentir? Criando uma história impensável até para os dias de hoje? Agora ele não correria o risco de ser demitido da polícia porque está aposentado, mas continuaria a correr o risco de ser taxado como louco, bêbado ou um moleque. Se nos dias de hoje não existem provas de que esse fato realmente aconteceu, não podemos nos basear 100% em um relato de um ex-policial aposentado. Mas convenhamos que na Idade Média, se alguém voltasse ao tempo e mostrasse um celular, um automóvel ou um avião, certamente seria julgado e condenado como bruxo e jogado na fogueira. Daqui a alguns 200 anos, se o mundo ainda existir, ainda com certeza nossos tataranetos vão sorrir dos nossos celulares, dos automóveis com rodas e quem sabe viajando no tempo. Já que temos registros de pessoas em vídeos e fotos antigas,
com o telefone celular no meio da multidão e também com roupas de outra época, como camisetas que não existiam na época em que a fotografia foi feita. Bem, agora acreditar ou não nesse caso é com você. Se inscreva no canal, clique no sininho e comente se você acredita ou não em viagens no tempo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gosta de histórias verídicas das maiores personalidades da música, do esporte, da religião, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos interessantes como esse.